Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo muito antigo observando você. E naquela noite, quando a menina tocou a pedra coberta de musgo no coração da floresta proibida, o mundo inteiro prendeu a respiração. Seu nome era Ayla. Mas ninguém o pronunciava há 13 invernos. A vila a havia esquecido da mesma forma que se esquece de uma ferida que cicatrizou torta, com alívio silencioso e culpa disfarçada de indiferença. Ela não era mais bem-vinda nas fogueiras comunitárias. Não recebia pão da padaria comunal. Seu rosto, marcado por uma cicatriz em forma de lua crescente que ia da têmpora ao queixo, era tratado como mau agouro. Como se a deformidade fosse contagiosa. Como se a dor que ela carregava pudesse saltar de sua pele para a de outros. Então Ayla aprendeu a viver nas bordas. Literalmente. Sua cabana, se é que aquela estrutura de galhos e lona rasgada merecia o nome, ficava onde a vila terminava e a floresta velha começava. Ninguém se aventurava ali. As árvores eram altas demais, antigas demais, retorcidas de formas que desafiavam a natureza. Diziam que a floresta tinha memória. Que ela lembrava de cada pessoa que entrava e decidia se elas mereciam sair. Ayla tinha 12 anos quando a fome a forçou a cruzar a linha invisível entre o mundo dos vivos e o território das coisas que nunca morreram completamente. E ali, entre raízes grossas como serpentes petrificadas e troncos cobertos de runas que pulsavam fracamente sob a luz da lua, ela encontrou a pedra. Não era comum. Tinha 3 vezes seu tamanho, redonda como um ovo de criatura impossível, coberta de líquenes luminescentes que formavam padrões, não aleatórios, mas intencionais. Um idioma que ela não conhecia, mas que seu corpo reconheceu. Suas mãos tremeram quando ela se aproximou. O ar estava denso, carregado de eletricidade silenciosa. Como o instante antes de um raio cair. Ela não devia tocá-la. Sabia disso no fundo da alma. Mas Ayla era uma menina que não tinha mais nada a perder. E pessoas assim são perigosas. Porque não há ameaça capaz de assustar quem já vive como fantasma. Então ela pressionou a palma da mão contra a superfície fria. E o gigante despertou. Você sentiu isso? Aquele arrepio inexplicável? Então você está no lugar certo. Inscreva-se agora, porque esta história é apenas o começo de algo muito maior, e você não vai querer perder o que vem a seguir. 3 anos antes, Ayla ainda tinha uma mãe. Uma mulher magra de mãos calejadas que trabalhava na tecelagem e cantava canções tristes enquanto fiava. Seu pai, ela nunca conheceu. Partiu antes de você nascer, era tudo que sua mãe dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Partiu era a palavra que a vila usava para mortes que não podiam ser explicadas. Para desaparecimentos que eram melhor deixados sem perguntas. A cicatriz veio no mesmo inverno em que sua mãe adoeceu. Uma febre negra que consumiu 3 famílias inteiras em 2 semanas. Os curandeiros queimaram ervas amargas dia e noite. Os sacerdotes murmuraram orações aos deuses antigos que talvez não ouvissem mais. Nada funcionou. Na última noite, quando sua mãe finalmente fechou os olhos e sua respiração se tornou silêncio, algo aconteceu. A vela ao lado da cama explodiu em chamas verdes. As tábuas do chão racharam em linhas perfeitas, formando símbolos. E Ayla, apenas 9 anos, pequena e aterrorizada, sentiu algo rasgá-la por dentro. Uma dor que veio não do corpo, mas de um lugar mais profundo. E quando acordou 3 dias depois, metade de seu rosto estava marcado. Os curandeiros disseram que era a marca da maldição. Que sua mãe havia feito um pacto com algo proibido para tentar sobreviver, e o preço havia caído sobre a filha. Não importava que isso não fizesse sentido. Não importava que Ayla fosse apenas uma criança. O medo não precisa de lógica. Apenas de algo, ou alguém, para culpar. A vila a tolerou por 6 meses. Depois, a tolerância se transformou em hostilidade silenciosa. Depois, em rejeição ativa. Ela era a última de sua linhagem. Não tinha parentes. Não tinha protetores. Então se tornou invisível da pior maneira possível. Presente, mas não vista. Existente, mas não reconhecida. Ayla aprendeu a roubar pão das janelas. A coletar frutas selvagens nas margens da floresta. A falar apenas consigo mesma, porque ninguém mais respondia. Aprendeu que solidão não é estar sozinho.
É estar cercado de pessoas que fingem que você não existe. Ela construiu sua cabana com as próprias mãos. Galho por galho. Pedra por pedra. E cada noite, deitada sob o teto que deixava a chuva passar, ela olhava para a escuridão da floresta e se perguntava: será que lá dentro existe algo que me enxergue? A resposta, descobriria, era mais complexa e aterradora do que qualquer criança deveria conhecer. O toque foi como mergulhar em água gelada. Não. Era mais do que isso. Era como ser a água. Como se por um instante, Ayla deixasse de ser carne e osso e se tornasse corrente, profundidade, movimento. A pedra pulsou sob sua palma. 1, 2, 3 vezes. Como batimento cardíaco. E então começou a rachar. Não de forma violenta. Delicadamente. Fissuras de luz dourada se espalharam pela superfície, traçando os mesmos padrões que os líquenes luminescentes haviam sugerido. A luz vazou pelas rachaduras, cada vez mais intensa, até que Ayla precisou proteger os olhos. E quando a claridade finalmente diminuiu, a pedra havia desaparecido. No lugar dela, uma forma. Ayla recuou, tropeçando nas próprias pernas, caindo de costas na terra úmida. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Por um momento, não conseguiu processar o que estava vendo. Era grande demais. Alto demais. Antigo demais para caber em qualquer categoria que sua mente conhecia. O gigante. Ele tinha facilmente 7 metros de altura. Talvez mais, era difícil dizer na penumbra da floresta. Seu corpo parecia esculpido em pedra viva, mas pedra que se movia. Músculos de granito se contraindo sob uma pele de musgo e líquen. Não tinha rosto no sentido tradicional. Apenas contornos, sugestões de olhos fundos que brilhavam com luz verde-água, uma fenda onde deveria haver boca, e chifres ou galhos. Era impossível distinguir, crescendo do que poderia ser uma cabeça. Ele não se movia. Permanecia imóvel como uma estátua. Mas Ayla podia sentir sua consciência. Vasta. Profunda. Como estar na presença de uma montanha que de repente decidiu ter pensamentos. Você me libertou. A voz, aquela mesma voz que havia sussurrado em sua cabana, agora ressoava diretamente em sua mente. Não era ameaçadora, mas carregava o peso de eras. De tempo medido em séculos, não em anos. Eu não sabia. Ayla gaguejou, ainda no chão, sem conseguir se levantar. Não. Você não sabia. Mas fez mesmo assim. Uma pausa. Então algo que poderia ser curiosidade. Por quê? Ela engoliu em seco. Eu não sei. Apenas, senti que devia. O gigante inclinou a cabeça. O movimento foi surpreendentemente gentil para algo tão massivo. Pedaços de terra caíram de seus ombros. Raízes finas se desprenderam de suas articulações. A marca em seu rosto. Você sabe o que significa? Ayla tocou instintivamente a cicatriz. Os aldeões dizem que é maldição. Maldição. A palavra pareceu divertir o gigante. Ou talvez entristecê-lo. Era difícil interpretar. Não é maldição, criança. É reconhecimento. Você carrega o traço dos primordiais. Aqueles que podiam ver além do véu. Aqueles que podiam tocar o que outros não ousavam reconhecer. Primordiais. Antigos. Anteriores. Os que vieram antes que seu povo esquecesse como olhar corretamente. Ele se moveu finalmente, um passo lento que fez a terra tremer. Mas não se aproximou dela. Apenas se virou, como se testando o próprio corpo. Eu fui um deles. Guardião desta floresta. Protetor do limiar entre mundos. Mas algo aconteceu. Uma guerra. Traição. Não lembro claramente. Apenas fragmentos. E então, prisão. Aquela pedra. Séculos dentro dela. Talvez milênios. O tempo perde significado quando você não pode morrer, mas também não pode viver. Ayla finalmente conseguiu se levantar, embora suas pernas tremessem. Você estava preso? Por quem? O gigante não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz carregava algo próximo de tristeza. Por aqueles que me amavam. Porque eu estava me tornando algo que não deveria ser.
E eles não conseguiam me destruir. Então me selaram, com a esperança de que um dia, alguém digno pudesse me libertar, ou deixar-me aprisionado para sempre. Ele virou o que servia como cabeça na direção dela. E você, criança marcada, órfã rejeitada, conseguiu o que gerações de sacerdotes e guerreiros não ousaram tentar. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações que Ayla ainda não compreendia completamente. Mas uma coisa ela sabia, profunda e instintivamente: sua vida havia mudado irrevogavelmente. E talvez, pela primeira vez desde que sua mãe morrera, ela não estivesse completamente sozinha. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e paradoxalmente os mais reconfortantes da vida de Ayla. O gigante não tinha nome. Pelo menos, não um que pudesse ser pronunciado em linguagem humana. Quando ela perguntou, ele produziu um som, uma vibração profunda que fez folhas caírem das árvores e pássaros levantarem voo em pânico. Depois disso, ele simplesmente disse: "Você pode me chamar do que quiser. Nomes são traiçoeiros. Eles definem, limitam." Então Ayla começou a pensar nele simplesmente como o guardião. E ele não a corrigiu. Ele não podia deixar a floresta. Estava preso a ela de maneiras que transcendiam o físico. "Parte de mim está enraizada aqui", ele explicou, apontando para as árvores ao redor. E Ayla percebeu que era literal. Galhos que cresciam de suas costas se conectavam às árvores próximas. Raízes finas emergiam de seus pés e mergulhavam no solo. Ele era, simultaneamente, criatura e ecossistema. Mas dentro da floresta, ele podia se mover. E ele a ensinou a ver. "Feche os olhos", instruiu na segunda noite. Eles estavam sentados perto de um riacho. Ela em uma pedra plana, ele ajoelhado de forma que suas cabeças ficassem quase na mesma altura. "Não olhe com os olhos. Olhe com o que está atrás deles." Ayla obedeceu, embora não soubesse exatamente o que isso significava. Por um momento, nada. Apenas escuridão autoimposta. Então, gradualmente, começou a perceber linhas de luz. Finas, delicadas, conectando tudo. A árvore à esquerda estava ligada à rocha à sua frente por um filamento prateado. O riacho não era apenas água, era energia fluindo, uma artéria do corpo maior da floresta. E o guardião, ele era um nó central. Milhares de linhas convergiam nele, o conectando a cada ser vivo ao seu redor. "Você vê", ele disse suavemente. Não era pergunta. "Eu vejo", Ayla sussurrou, maravilhada e um pouco assustada. Esse é o dom dos primordiais. Ver as conexões. Entender que nada está verdadeiramente separado. Sua cicatriz, ela abriu esse canal em você. Dolorosamente. Involuntariamente. Mas abriu. Nos dias seguintes, ele lhe ensinou mais. Como ouvir o que as árvores murmuravam, não palavras, mas sensações, memórias de estações passadas, avisos sobre tempestades vindouras. Como sentir quando algo não pertencia à floresta, quando havia uma presença estranha ou hostil. Como encontrar água, comida, abrigo, usando não apenas sentidos físicos, mas aquela percepção expandida. E pela primeira vez desde que sua mãe morrera, Ayla riu. Foi quando o guardião tentou explicar conceitos abstratos usando metáforas que não faziam sentido algum. Tempo é como... Não, espere. É como um rio que flui em círculos. Não, isso também não está certo. É como... Ele parou, claramente frustrado. Sua linguagem é insuficiente. Você está dizendo que tempo é confuso, Ayla sugeriu, sorrindo. Sim. Essa é uma descrição adequada. E ela riu. Um som claro, genuíno, que não produzia há anos. O guardião inclinou a cabeça, como se absorvendo aquele som, estudando. Você é jovem, ele disse finalmente. Muito jovem para carregar o que carrega. Não tive escolha. Nunca temos. Mas você sobreviveu. Isso requer força que a maioria dos adultos não possui. Ayla ficou em silêncio por um momento, observando as mãos. Pequenas. Calejadas. Não me sinto forte. Me sinto quebrada. Quebrada e forte não são opostos. O guardião estendeu uma mão, enorme, coberta de musgo, com dedos que poderiam esmagá-la sem esforço. Mas o gesto foi infinitamente gentil.
Veja, eu também estou quebrado, fraturado. Pedaços de mim foram arrancados pela prisão. Memórias perdidas. Propósito obscurecido. Mas ainda estou aqui. Ainda posso sentir. Ainda posso proteger. A quebra não é o fim. Às vezes, é o começo de uma forma diferente. Ela colocou sua mão pequena na dele. O contraste era absurdo. E perfeito. Você não vai me deixar? Ela perguntou, voz pequena. Não posso deixar a floresta. Mas você sempre será bem-vinda aqui. Sempre será vista. Sempre será lembrada. Uma pausa. Eu prometo. E pela primeira vez em 3 anos, Ayla acreditou que alguém cumpriria uma promessa feita a ela. A paz não durou. Foi na 7ª noite após o despertar. Ayla havia começado a passar mais tempo na floresta do que em sua cabana. O guardião havia lhe mostrado um lugar, uma caverna pequena, mas seca, forrada com musgo macio, onde ela poderia dormir com mais conforto. Ela estava considerando seriamente abandonar a vida nas margens da vila completamente. Mas então os caçadores vieram. Não eram aldeões comuns. Eram soldados de ferro, mercenários contratados pela vila ou talvez por algum senhor regional. Vestiam armadura negra decorada com símbolos que Ayla não reconhecia. Carregavam lanças com pontas que brilhavam com luz azulada. Magia! Ou algo próximo disso. Havia 5 deles. E liderando o grupo, para horror de Ayla, estava o ancião da vila, um homem corcunda de barba branca que servia como conselheiro e guardião das tradições. Ela os observou de um galho alto, usando as técnicas de camuflagem que o guardião havia ensinado. Respiração controlada. Movimento mínimo. Consciência das linhas de energia ao redor. Tem certeza de que é aqui? Perguntou um dos soldados, examinando as pegadas gigantescas no solo. Certeza absoluta, respondeu o ancião. Sua voz era fina, quebradiça, mas carregada de convicção. O selo foi rompido. Podemos sentir. A entidade antiga despertou. E se deixarmos, ela destruirá tudo. Como fez antes. Antes, outro soldado questionou. Gerações atrás. Antes que meu bisavô nascesse. Esta floresta já foi pacífica. Depois que aquela coisa apareceu, virou território condenado. Pessoas desapareciam. Colheitas falhavam. Foi preciso um exército de sacerdotes para aprisioná-lo. E agora algum tolo o libertou. Ayla sentiu o sangue gelar. Eles estavam falando do guardião. Mas a versão deles era completamente distorcida. Ele não era monstro. Ele era. E a menina? Perguntou um terceiro soldado. Aqui tem a marca. Se ela está envolvida, é cúmplice ou vítima. De qualquer forma, não é nossa preocupação. Nossa missão é clara: encontrar a entidade e selar novamente. Ou, se necessário, destruir. Ayla queria gritar. Queria descer e confrontá-los. Mas sabia que seria inútil. Ela era uma criança. Eles eram guerreiros treinados com armas mágicas. Ela precisava avisar o guardião. Desceu da árvore com cuidado e correu. Mais rápido do que nunca havia corrido. Galhos chicotearam seu rosto. Raízes tentaram tropeçá-la. Mas ela usou aquela visão expandida, vendo os caminhos de energia, escolhendo a rota mais direta. Encontrou o guardião perto do coração da floresta, um lugar onde as árvores cresciam tão próximas e tão altas que formavam uma catedral natural. Ele estava imóvel, como sempre ficava quando meditava, conectado profundamente à terra. Guardião! Ela gritou. Guardião, eles estão vindo. Ele abriu os olhos, aqueles poços de luz verde-água, e imediatamente sentiu o perigo. Quantos? 5 soldados. Um ancião da vila. Eles têm armas mágicas. Eles dizem que você é monstro, que precisa ser selado de novo. Algo passou pela expressão do guardião. Não exatamente surpresa, mas como resignação. É claro, o medo sempre retorna. Memórias distorcidas transformadas em lendas. Lendas transformadas em ameaças. Nós precisamos fugir, ou lutar, ou... Criança. Sua voz era firme, mas gentil. Eu não posso fugir. Estou enraizado aqui. E lutar,
Lutar significaria matá-los. E se eu matar, provarei que o medo deles era justificado. Então o quê? Você vai apenas deixar eles te aprisionarem de novo? O guardião olhou para ela por um longo momento. Não sei. Mas sei que não vou deixar você se machucar por minha causa. Foi quando o primeiro soldado entrou na clareira. Depois outro. E outro. Cercando-os. Lanças apontadas. O ancião atrás, segurando um bastão que pulsava com luz branca. Entidade, o ancião chamou, voz reverberando. Por ordem do Conselho Regional e da antiga Ordem dos Seladores, você está condenado à contenção eterna. Renda-se pacificamente ou seremos forçados a usar extrema violência. O guardião não respondeu. Apenas permaneceu lá, enorme e pacífico. Mas Ayla podia sentir, através daquela conexão que haviam desenvolvido, a tristeza profunda irradiando dele. Não medo. Tristeza. E foi essa tristeza que quebrou algo dentro dela. Ayla deu um passo à frente, colocando-se entre o guardião e os soldados. Era absurdo. Uma menina de 12 anos, magra, marcada, desarmada, tentando proteger um gigante de pedra viva. Os soldados quase riram. O ancião franziu a testa. Garota, saia da frente, o ancião ordenou. Você não entende o que está protegendo. Entendo perfeitamente, Ayla respondeu. Sua voz tremeu no começo, mas ficou mais firme a cada palavra. Vocês é que não entendem. Ele não é monstro. Ele é guardião. Protetor. E a única razão pela qual esta floresta ainda respira é porque ele está enraizado nela. Ela está corrompida, um dos soldados murmurou. A marca. O contato prolongado com a entidade. Sua mente não está mais intacta. Minha mente está perfeitamente intacta, Ayla gritou. E algo aconteceu. A marca em seu rosto começou a brilhar. Não com luz suave, mas com intensidade dolorosa. Como metal superaquecido. O ancião recuou meio passo. A marca está ativa. Ela é ponte. Conexão viva entre mundos. Garota, o guardião disse atrás dela, voz urgente. Não faça isso. Não se sacrifique. Você disse que quebrado não é o fim, Ayla respondeu sem se virar. Disse que é o começo de algo diferente. Então me mostre. Mostre a eles. Mostre o que realmente é. E então ela fez algo que o próprio guardião não esperava. Ela alcançou para trás, pegou a mão massiva dele, e abriu completamente aquele canal que a marca havia criado. A conexão entre eles, que vinha crescendo gentilmente nos últimos dias, explodiu em intensidade total. E por um momento, eles não eram mais separados. Ayla sentiu a vastidão dele. Memórias fragmentadas de um mundo muito mais antigo. De uma época em que gigantes caminhavam livremente, não como monstros, mas como pontes entre humanidade e forças primordiais. Sentiu a dor da traição, não de inimigos, mas de amigos que não entenderam, que tiveram medo do que ele estava se tornando. Sentiu os séculos de prisão. O silêncio. A solidão que fazia dela parecer um grão de areia comparado ao deserto. E o guardião sentiu ela. A menina que perdeu tudo mas não quebrou. Que foi marcada não por maldição, mas por potencial. Que escolheu ver beleza onde outros viam ameaça. Que ofereceu amizade quando poderia ter oferecido medo. E naquela união, algo novo nasceu. Luz explodiu da marca de Ayla, não branca ou dourada, mas verde profundo, cor de floresta na primavera, de vida resiliente. A luz se espalhou, envolvendo o guardião, percorrendo as raízes que o conectavam à floresta, correndo pelas árvores como fogo que não queima, mas restaura. Os soldados gritaram, protegendo os olhos. O ancião tentou ativar o bastão, mas a magia dele simplesmente se dissipou, incapaz de encontrar alvo. Porque o que estava diante deles não era mais apenas gigante ou apenas menina. Era símbolo. Prova viva de que conexão verdadeira transcende medo. De que força não vem de tamanho ou armas, mas de escolher amar quando seria mais fácil odiar. De escolher proteger quando seria mais seguro abandonar. Quando a luz finalmente diminuiu, o guardião estava diferente. Não menor, mas mais definido. Flores brotavam de seus ombros. Seus olhos brilhavam com clareza renovada. E Ayla? Ayla estava de pé, ainda segurando a mão dele,
mas agora havia padrões luminescentes percorrendo seus braços, não cicatrizes, mas marcas de propósito. Ela não era mais apenas menina rejeitada. Era a ponte, porta-voz, guardinha. Vocês veem, ela disse, virando-se para os soldados. Sua voz ecoou de forma impossível, carregando harmônicos que não deveriam existir em garganta humana. Ele não é ameaça. Nunca foi. Vocês transformaram protetor em monstro porque era mais fácil do que aceitar que não entendiam. Mas eu entendo agora. E não vou deixar vocês aprisionarem de novo. O ancião abriu a boca para responder. Mas um dos soldados, o mais jovem, Ayla percebeu, largou a lança. Eu sinto, ele disse, voz trêmula. Algo mudou. A floresta está viva de forma diferente. Menos ameaçadora. Mais acolhedora. Outro soldado hesitou, depois também baixou a arma. E outro. Até que apenas o ancião permaneceu com o bastão erguido, tremendo, não de raiva, mas de algo mais profundo. Reconhecimento relutante. Isso não deveria ser possível, ele sussurrou. A lenda diz que ele estava se tornando corrompido. Perigoso. Que começou a consumir ao invés de proteger. O guardião finalmente falou, e sua voz agora carregava clareza que não tinha antes. Eu estava mudando. É verdade. Mas não para o que vocês temiam. Estava me tornando mais do que apenas guardião. Estava começando a sentir, a questionar, a querer. E aqueles que me conheciam não sabiam como lidar com um guardião que tinha vontade própria. Então me selaram. Por segurança. Por medo. Talvez até por amor distorcido. Uma pausa. Mas esta criança me mostrou que mudança não é corrupção. Que sentir não é fraqueza. Que até guardiões têm direito de evoluir. O ancião olhou para Ayla, realmente a vendo pela primeira vez. Você era a menina marcada. A rejeitada. Ainda sou, Ayla respondeu. Mas agora também sou outra coisa. E vocês têm uma escolha. Podem tentar nos destruir, e descobrir que não é tão simples quanto imaginam. Ou podem aceitar que talvez, apenas talvez, estivessem errados. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som inesperado. O soldado mais jovem se ajoelhou. Não em rendição, mas em respeito. Eu escolho acreditar, ele disse simplesmente. Um a um, os outros seguiram. Até que apenas o ancião permaneceu de pé. Ele olhou ao redor, para os soldados ajoelhados, para a menina brilhante, para o gigante renovado, para a floresta que pulsava com vida visível. Finalmente, lentamente, ele abaixou o bastão. Que os deuses antigos me perdoem, murmurou. Mas acho que passamos a vida inteira com medo da coisa errada. 3 luas se passaram desde aquela noite. A vila não mudou da noite para o dia. Mudanças verdadeiras nunca acontecem assim. Mas pequenas transformações começaram a se acumular, como neve formando avalanche. Primeiro, o ancião voltou e falou ao conselho. Sua história foi recebida com ceticismo, depois com cautela, finalmente com curiosidade relutante. Alguns o chamaram de senil. Outros, de traidor das tradições. Mas alguns, especialmente os mais jovens, ouviram com olhos arregalados e corações abertos. Depois, o soldado que se ajoelhou primeiro voltou. Não com armas, mas com oferendas. Pão fresco, frutas, um cobertor novo. Ele os deixou na borda da floresta e partiu. No dia seguinte, havia mais oferendas. De outros soldados. De alguns aldeões. Pequenos gestos de reconciliação com algo que haviam temido por tanto tempo. Ayla não voltou para a cabana nas margens. Não havia mais necessidade. O guardião havia criado para ela um espaço dentro da floresta, não caverna, mas estrutura viva. Árvores que cresceram formando paredes, galhos entrelaçados criando teto, musgo luminescente fornecendo luz suave. Era mais lar do que qualquer lugar que ela já tivera. E ela não estava mais sozinha. Crianças começaram a aparecer. Primeiro uma menina de 8 anos com olhos grandes que havia ouvido histórias sobre a menina marcada que domou o gigante e queria ver com os próprios olhos. Ayla quase a mandou embora. Mas então lembrou de como era ser criança curiosa em um mundo que oferecia apenas portas fechadas. Então ela convidou a menina para entrar.
Mostrou-lhe a floresta através daquela visão expandida. Ensinou-lhe a ouvir o sussurro das árvores. A menina ficou maravilhada. E voltou. Com amigos. Logo havia um pequeno grupo, 5 crianças que vinham regularmente. O guardião inicialmente ficou apreensivo. Mais humano significa mais risco, ele alertou. Mas Ayla discordou. Crianças não têm medo ainda. Não foram ensinadas a temer. Se as ensinarmos agora, se mostrarmos que você é protetor e não monstro, elas crescerão diferentes. E ensinarão seus filhos diferente. É assim que quebramos o ciclo. E o guardião, que havia vivido milênios mas nunca havia considerado essa perspectiva, concordou. Mas nem tudo era paz. Ayla começou a ter sonhos. Não pesadelos exatamente. Mas como memórias que não eram suas. Ela via outros guardiões. Dezenas deles, espalhados por florestas, montanhas, oceanos, desertos. Sentinelas antigas mantendo equilíbrio entre mundos. E via que estavam adormecidos. Selados. Esquecidos. E via algo mais. Algo nas sombras entre os sonhos. Uma presença que observava. Nem boa nem má, mas absolutamente vasta. Como se o universo inteiro tivesse consciência e tivesse acabado de notar essa pequena menina que ousou despertar o que deveria permanecer adormecido. Ela contou ao guardião. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente disse: o despertar de um atrai atenção. Sempre atraiu. Há forças, entidades, que não querem que o equilíbrio seja restaurado. Que preferem o mundo fragmentado, os guardiões aprisionados, as pontes quebradas. Porque é mais fácil controlar o que está dividido. Estamos em perigo? Ayla perguntou. Sempre estivemos. Mas agora também temos propósito. Ele colocou a mão gentilmente sobre a cabeça dela. Você me libertou. Talvez seja seu destino libertar outros. Ou talvez seja apenas o começo de algo que nenhum de nós pode prever completamente. Naquela noite, Ayla sentou-se na borda da clareira, observando as estrelas através da abertura no dossel da floresta. As crianças haviam ido embora. O guardião meditava. Ela estava sozinha com seus pensamentos. Sua mão tocou a marca no rosto. Não doía mais. Na verdade, irradiava calor gentil, pulso constante, como o segundo coração. Ela pensou na mãe. Nos 3 anos de solidão. Na fome, no frio, na invisibilidade. E pensou em como tudo aquilo, todo aquele sofrimento aparentemente sem sentido, havia guiado até aqui. Até ele. Até propósito. Mãe, ela sussurrou para a noite. Não sei se você planejou isso. Se havia algo maior acontecendo quando você partiu. Mas obrigada. Pela marca. Pela dor. Por me fazer forte o suficiente para sobreviver até este momento. O vento soprou, movendo as árvores em padrões que quase pareciam resposta. E então ela sentiu. Novo pulso na marca. Mais forte que antes. Como batida de tambor convocando guerreiros. Ela fechou os olhos e viu, uma visão clara como cristal. Sul. Muito ao sul. Através de 3 florestas e além das montanhas quebradas. Outro guardião. Adormecido sob lago congelado. E algo estava tentando alcançá-lo. Algo com intenções que faziam o sangue dela gelar. Guardião, ela chamou, levantando-se. Ele abriu os olhos imediatamente, sentindo a urgência. O que houve? Há outro. Outro como você. E ele está em perigo. O guardião se levantou completamente, terra tremendo suavemente sob seu peso. Você tem certeza? Absoluta. Ela tocou a marca. Isso não é apenas conexão entre nós. É rede. Eu posso sentir a teia inteira. E ela está vibrando. Algo grande está acordando. Ou tentando acordar. E nem tudo que desperta é amigável. Silêncio. Então o guardião fez algo que surpreendeu ambos. Ele riu. Som profundo, ressonante, que fez folhas dançarem. Criança marcada, ele disse com algo próximo de alegria. Você me libertou da prisão de pedra. Agora parece que teremos que libertar outros. Juntos. Mas você não pode deixar a floresta. Não posso. Mas você pode.
Ele se ajoelhou, ficando na altura dela. E talvez seja a hora de você encontrar outros como você. Outros com marcas. Outros com dons. Outros rejeitados que podem se tornar pontes. Ayla sentiu algo apertar no peito. Medo e excitação misturados. Você está me mandando embora? Não. Estou te deixando escolher. Você pode ficar aqui, segura, ensinando crianças, vivendo em paz. É uma vida boa. Honrosa. Ou... Ele apontou para o sul. Ou você pode seguir o que sua marca está te mostrando. Descobrir o que você realmente é. O que podemos nos tornar. Ayla olhou para a floresta, seu lar. Depois para o céu, cheio de possibilidades. Finalmente, para o guardião, seu primeiro verdadeiro amigo. Se eu for, ela disse lentamente. Você vai estar aqui quando eu voltar. Sempre. Esta floresta é meu coração. E você sempre terá lugar nele. Ela abraçou o dedo dele, o máximo que seus braços pequenos podiam alcançar. Então eu vou. Não sei por quanto tempo. Não sei o que vou encontrar. Mas vou. E quando voltar, o guardião disse suavemente, traga histórias. Traga outros. Traga esperança. Porque algo me diz que o mundo vai precisar. 3 dias depois, Ayla partiu ao amanhecer. Ela carregava uma mochila simples, pão, água, um mapa que o guardião havia desenhado na terra e ela copiou em casca de árvore. As crianças vieram se despedir. O soldado jovem também, oferecendo uma faca pequena. Para proteção, disse. E para lembrar que alguns de nós escolhem acreditar. O ancião da vila apareceu por último, apoiado em bengala. Menina, ele disse. Não sei o que você é, mas sei que é importante. Volte viva. E traga sabedoria. Ayla acenou, garganta apertada demais para palavras. Na borda da floresta, ela se virou uma última vez. O guardião estava lá, alto como sempre, parte da paisagem e muito mais que isso. Ele não acenou. Apenas colocou a mão sobre o coração, gesto humano.